Apesar das mulheres serem maioria na população brasileira, com 51,1%, elas ainda representam apenas 26,7% no total de investidores na Bolsa. Isso é um dado do IBGE. Nos últimos 10 anos, a participação das mulheres no mundo dos investimentos aumentou apenas um ponto percentual, de 25,3% em 2012 para 26,7% em 2021. Com esses dados, iniciamos mais um podcast da Central do Investidor. Mulheres no mercado financeiro, carreira e muito mais. Olá, ouvintes, eu sou a Camila Fernandes Buturi, assessora de investimentos na Esperato Investimentos, coordenadora da Esperato Educação, e hoje nossa conversa será com mais duas de nossas assessoras aqui do time Esperato, a Ana Borsato e a Cláudia Demétrio. Olá, pessoal. Meu nome é Ana, então eu sou assessora de investimentos aqui na Esperato Investimentos e estou aí no mercado há pouco tempo, buscando cada vez mais espaço para as mulheres, tanto como investidoras e como profissionais na área dos investimentos. Olá, eu sou a Cláudia, faço parte do time de assessores aqui da Esperato, sou head de crédito também dos nossos 6 escritórios. Estou no mercado financeiro também já há alguns anos e sou apaixonada por esse universo e muito bom estar aqui com vocês, Camila. Se nós formos estudar um pouquinho, ver um pouco mais de dados aí, a própria XP, nosso escritório, é um escritório credenciado à corretora XP Investimentos, né, e a própria XP ela assumiu um compromisso público de que até 2025 terá 50% de mulheres em todos os níveis hierárquicos, com o objetivo de acelerar o processo de inclusão de mulheres no mercado financeiro e em cargos de liderança. E para começar, nada melhor do que contarmos um pouquinho da nossa trajetória. Eu vou iniciar aqui, meninas. Então, eu também, comecei no mercado financeiro há bem pouco tempo. Eu tenho aí 1 ano só como assessora de investimentos, mas a minha trajetória ao longo aí de toda a minha vida não foi uma trajetória muito fácil. Eu sempre fui uma mulher que quebrou paradigmas, como várias outras, vim junto com o fluxo aí, Eu comecei estudando matemática, eu fiz licenciatura em matemática, nós éramos uma turma ali de 120, mais ou menos, formamos em 9 no final ali dos 4 anos, 6 homens e 3 mulheres. Depois eu fiz engenharia de produção, e nessa turma ainda a gente vê a diferença bem discrepante ali, nós éramos em 45, 40 homens e 5 mulheres, mais ou menos. Eu lembro até de ter ouvido uma vez de um professor meu, ele disse assim, não adianta você ser engenheira de produção, vai ser muito difícil você conseguir um cargo dentro de uma indústria, porque existe um preconceito muito grande ainda com as mulheres. Como que você vai tomar frente de um operacional inteiro, de uma linha de produção inteira, E isso não me desanimou, eu segui, concluí a graduação, fiz mestrado em engenharia de produção também, e entrei no mercado financeiro, Cheguei aqui em Itapema, a educação parada, eu sempre fui da educação, por isso que hoje eu atuo também ali como coordenadora da educação, na Esperato. E eu cheguei aqui, a educação estava parada, acabei tendo que me reinventar, amei ali, conheci o mercado financeiro, amei também, me apaixonei pelo mercado e acabei me tornando assessora de investimentos. Então essa é um pouquinho da minha trajetória. Não sei se a Ana quer compartilhar com a gente mais um pouquinho da sua trajetória, Ana. Claro, com certeza. Bom, eu iniciei as minhas atividades aos 15 anos, Aos 15 anos eu já comecei trabalhando numa instituição financeira, onde aí eu já tive o contato com um pouco desse mundo. Passado o meu tempo de estágio, eu acabei ingressando no comércio local da minha cidade. E aí, quando eu estava terminando a minha graduação no curso de administração, eu precisava fazer o meu TCC. E aí, qual área seguir? É um dilema, eu acho que para a maioria das pessoas, E eu sempre tive uma paixão, assim, por entender o mercado financeiro. Foi aí que eu procurei estudar sobre como os indicadores de governança corporativa poderiam influenciar no desempenho, tanto de rentabilidade como de endividamento das empresas listadas na Bolsa, Então, aí foi o meu contato mais próximo da Bolsa de Valores. Aí, terminando minha graduação, eu já acabei fazendo uma pós-graduação, um MBA, na área de finanças e mercado de capitais, onde aí sim eu tive assim, uma paixão enorme em entender tudo que acontecia no mercado financeiro, entender como ajudar as pessoas a encontrar diferentes tipos de investimento, Porque hoje
O cenário te traz muitas possibilidades, mas como aproveitar, como encontrar o que é melhor para mim, o que é melhor para a Camila e o que é melhor para a Cláudia. Então, quando eu tive o contato com a Esperato, assim, eu me apaixonei de cara pela profissão, pelo que seria ser isso, né? O que seria ser assessora de investimentos. E hoje eu vejo que a gente tem muito a oferecer, tem muito a ajudar as pessoas e principalmente mulheres que hoje se sentem um pouco retraídas em vir procurar. Às vezes eu compartilho o fechamento de mercado e aí tem algumas conhecidas, algumas mulheres mandam assim, eu não faço ideia do que tu está compartilhando, o que é isso? Então, a gente se abre totalmente para poder estar ajudando essas pessoas, principalmente quem tem dificuldade em entender, quem precisa de alguma ajuda. Então, é mais ou menos isso a minha trajetória. É bem isso mesmo. Você comentou sobre a dúvida, né, no fechamento de mercado. Isso acontece comigo, eu acredito que acontece também com a Camila, enfim, é bem geral. A minha primeira experiência no mercado financeiro começou em 2008, quando eu cursava administração na época. Na verdade, a maior parte da minha carreira, quase toda ela, foi trabalhando dentro de banco, dentro de instituições financeiras. A minha experiência, na verdade, como assessora credenciada a uma corretora se deu ano passado, em junho do ano passado. Então, assim, como assessora de investimentos, é um prazo bem mais curto, assim, como recente, assim como vocês. Eu fui, me deu um estalo para querer mudar de área, foi porque eu já vinha atendendo um público alta renda há uns 5 anos e saí para ir para uma outra instituição também bancária que era mais varejo. Então, assim, naquela transição eu não me adaptei muito. Por quê? Porque você trabalhar com alta renda e de repente trabalhar com um perfil mais de varejo é uma diferença discrepante, né? Então, o que aconteceu? Me veio o estalo, falei assim, não, eu quero trabalhar apenas com esse público e me aperfeiçoar para esse público. Algo que eu entendia que já era bom, mas precisava de muito mais. Tanto que quando eu entrei na assessoria, é um universo muito novo. Eu percebi o quanto o meu conhecimento ainda era limitado, quanto eu ainda tinha muito para aprender. E isso é muito gratificante, é tão bom aprender algo novo. Muito legal, Cláudia. Eu acho que a gente se descobre mesmo na profissão, e como foi falado aí, por mais que a gente, né, acho que uma coisa para todas as mulheres, a gente pensa assim, nossa, mas como que vou fazer? Existem quantos produtos financeiros? Existem, né, uma gama enorme do mundo financeiro ali, mas eu acho que isso a gente vai aprimorando na prática. A gente precisa aprender o básico de início, porque a principal questão de ser assessora de investimentos é o relacionamento com o cliente. Quanto maior o nosso relacionamento, quanto mais a gente consegue entender o cliente, o perfil do cliente, a gente consegue prestar uma assessoria melhor e maior também para o cliente. Eu acho que as demais coisas, elas vão vindo com a prática. É igual eu vim de uma área totalmente diferente, né? A Cláudia ainda trabalhou em instituições bancárias, o que torna, de certa forma, um pouco mais próximo ali da questão de assessoria. Mas eu trabalhei com a área educacional a vida inteira. Então, assim, é até um chamado para mulheres que querem conhecer o mercado financeiro, mas que acabam tendo um pouco de bloqueio, de medo, porque, eu nunca fiz isso, é totalmente diferente do que eu faço. Eu não estou entendendo, como foi falado aí, eu não entendo nada do fechamento do mercado, eu faço as morning calls também, sempre tem pessoas falando comigo ali, pelas morning calls, mas é um conhecimento que a gente vai adquirindo com a prática. E é claro que a gente também tem que buscar conhecimento, né? Que é o conhecimento teórico. E isso as mulheres tiram de letra aí, porque eu sei que as mulheres são guerreiras, lutam, estudam, né? Conseguem fazer várias coisas juntas ali. E eu acredito, assim, que realmente o mercado financeiro e a parte de assessoria para as mulheres só tende a crescer, é só as mulheres entenderem que elas podem e conseguem fazer. O que vocês mais gostam na questão da assessoria de investimentos, em ser assessora? Pode falar, Cláudia. Não, eu ia até fazer um adendo sobre essa questão da carreira de assessoria, né? Das dificuldades e de quão satisfatório é. É uma profissão que a mulher ela tem que ser também muito autodidata, muito resiliente. Então, assim, o conhecimento, ele não vai cair no colo
Então, assim, a gente tem que buscar muita informação, e isso eu acredito que seja muito, muito satisfatório. Pelo menos é para mim. Então, assim, no meu ponto de vista, é muito bom você sair de um ponto onde você não o teu conhecimento é limitado, para de repente você fazer a diferença na vida de outras pessoas. A gente vai lá, estuda muito, requer muito estudo, requer muito empenho, entender, aprender e colocar isso na prática para ajudar outras pessoas a investirem melhor. Eu acredito que isso é a melhor parte quando eu saio daqui e vou para minha casa. Ver as pessoas aprendendo, ajudar as pessoas a entender o que elas estão fazendo, a desmitificar esse universo do mundo dos investimentos. Sim, eu acho bem legal, até você falou aí na questão, é por isso que a gente está com o projeto educacional agora, né, a Esperato Educação, porque eu acho que a principal coisa que precisa ter e entrar aí é a questão de introduzir a educação financeira no mundo dos brasileiros, né, e ainda existe um percentual muito pequeno de pessoas investindo, existe um percentual muito grande de pessoas endividadas, e é por isso que a gente está com esse projeto educacional, né, igual a Cláudia falou, de realmente transformar a vida das pessoas, né, e eu acho, assim, que hoje existe ainda um percentual pequeno de mulheres, né, como assessoras de investimentos, no mundo dos investimentos, mas acredito numa potencialização aí desse percentual, porque, como a Cláudia falou, por mais difícil que seja, né, a gente vê as mulheres ganhando espaço a cada dia mais. Eu gostaria de saber também um pouquinho, Ana, o que você mais gosta enquanto assessora de investimentos na sua carreira. Pode compartilhar com a gente, por favor. Claro, contribuindo com o que vocês falaram, né? Acredito muito que a carreira do assessor é muita dedicação, envolve muita dedicação, e nós mulheres somos exemplos disso, né? A gente lida com tanta coisa no dia a dia, a gente tem a nossa casa, a gente tem tantos afazeres por trás, e a gente se dedica diariamente a estar entregando um bom trabalho, a estar entregando aos nossos clientes algo que faça sentido para eles em relação à carteira, em relação aos seus investimentos. Então, para mim, como assessora, o que é muito gratificante é quando eu saio de uma reunião com um dos meus clientes, com alguém dos meus clientes, e eles entendem o que eu tentei passar, o que eu tentei conversar, eles sabem no que eles estão investindo, porque muito além de apresentar uma carteira e o cliente querer investir naqueles ativos, é ele saber no que ele está investindo. Então, eu acho que todo mundo dormir com a consciência tranquila, poder deitar no travesseiro e dormir bem, eu acho que é bem gratificante. E muitas vezes a gente recebe um retorno, um feedback muito positivo dos clientes, dizendo, poxa, obrigado pela sua atenção, eu entendi tudo que você falou, e agora eu consegui entender o que era, como que vai rentabilizar, enfim, eu acho que isso é muito gratificante. Porque envolve sonhos de outras pessoas. A gente está lidando com... não é apenas uma vida. Um investidor, ele tem família, é um legado. Por isso que dormir tranquilo e ajudar até essa conversa de igual para igual, o cliente entender o que ele está fazendo e quais as ações, o planejamento ele vai tomar, isso não tem preço, isso é bom demais. Isso, eu concordo plenamente, até vou pegar 2 ganchos aí no que vocês falaram. Eu acho ali que ela falou, nós mulheres fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, e realmente, né, é por isso que é um chamariz aí para as demais mulheres que querem participar do mundo financeiro. A gente consegue ser uma boa esposa, a gente consegue ser uma boa mãe, uma boa filha, e por que não uma boa assessora de investimentos, né? A gente consegue buscar, e como a Cláudia falou, acho que por causa da gente ter esse lado mais emocional também, é algo que ajuda a gente a entender mais o cliente, os projetos, as metas, os sonhos, os objetivos do cliente, e a gente consegue ajudá-lo a realmente encontrar um bom investimento ali, como foi falado das carteiras, né? Explicar uma carteira, apresentar os ativos para ele, de forma assim que seja mais próxima, né? Porque uma das questões que a gente mais preza enquanto assessora de investimentos é o nosso relacionamento com o cliente também. Ainda continuando aqui a nossa conversa, eu gostaria de que vocês me ajudassem a relatar um pouquinho qual a importância de ter mais mulheres dentro dos escritórios, porque se a gente for pensar, ainda existe uma gama bem pequena. Acho que no nosso escritório aí nós temos
né? Não sei bem certo, mas em torno de 80 assessores, e se a gente tem 10 mulheres ali, é bastante, né? Então, o que vocês me relatam em relação a isso? As mulheres, eu acredito, né? Não, isso não é um dado concreto, mas eu imagino que uma mulher vai iniciar no mundo dos investimentos, ela se sentiria mais confortável lidando com uma mulher. Então, assim, quanto mais assessoras mulheres tiverem nos escritórios, eu acredito que a conversão para as mulheres como investidoras também aumentariam. Tanto o número de mulheres investidoras quanto mulheres nessa profissão. Com você, eu acho que realmente teria um aumento percentual em ambas as pontas. E você, Ana, o que você acha sobre isso? Concordo, Camila, com o que a Cláudia falou, muito bem colocado. A gente fortaleceria as duas pontas, tanto a parte da carreira como assessora, mulheres dentro do mercado, como também a parte de investidoras, né? Conversar de mulher para mulher é diferente. Você tem uma confiança, você cria uma ligação. Aquilo que você falou, a questão das emoções, mulheres entendem as emoções de outras mulheres. Então, eu acho que as mulheres já têm essa questão do planejamento, essa questão da dedicação. Então, gerando uma confiança aí entre a questão tanto das trabalhadoras do mercado financeiro, dentro da assessoria, como é o nosso caso, a gente conseguiria trazer essa confiança para as investidoras, né? Então, isso, consequentemente, aumentaria o número aí das mulheres investindo. Eu gostaria também que a gente pudesse conversar um pouquinho com as mulheres que estão nos assistindo, né? Para incentivá-las a conhecer o mercado financeiro, para principalmente buscar conhecimento. Muitas vezes a gente pensa que a assessoria é algo assim extremamente difícil. A gente sabe que a gente tem uma certificação a fazer, mas mais do que uma certificação, acho que é o nosso dia. O que vocês acham assim que vocês podem contribuir chamando as mulheres para conhecer o nosso universo, o nosso meio? Eu vou fazer uma observação sobre... Isso é um dado do IBGE, né? As mulheres no mercado em si brasileiro, elas ganham... o salário delas representa 70% do salário masculino. Então, assim, esse nosso ambiente dentro da assessoria, ela é extremamente meritocrática. Então, aqui, uma mulher, ela pode, dependendo da atuação dela, ela pode ganhar muito mais do que um homem e fugir desse dado. Por ser uma profissão meritocrática, a gente tem potenciais de ganhos astronômicos. Então, assim, desafiador, mas é gratificante e tem suas recompensas. Recentemente eu presenciei uma situação dessas. Então, às vezes, tanto o cargo da mulher quanto em relação ao homem, além de exercerem o mesmo cargo, já existe uma discriminação salarial. Muitas vezes as mulheres nem conseguem atingir determinados cargos por existir esse preconceito, por existir essa coisa de ela é mulher, não vai conseguir, ou algo assim, comentários que a gente ouve no dia a dia, né? Então, tem os dois lados, desde ocupando o mesmo cargo, a remuneração já é inferior, e também a questão da valorização quanto à capacidade da mulher. A mulher tem tanta capacidade quanto o homem, né? Então, se não, em alguns casos até mais, né? Por envolver essa questão de dedicação. Então, nesse caso da assessoria, é muito meritocrático. Então, eu acredito que temos exemplos aí de mulheres que acabam tirando remunerações até muito superiores do que os homens, né? Não puxando, né, o que as meninas falaram pro lado do feminismo, não é nada disso que a gente quer falar, mas a gente quer chamar as mulheres assim, né, como realmente a gente sabe de toda a trajetória de luta das mulheres por voto, por poder estudar, a gente sabe de tudo isso, né? Então, ainda existe hoje, né, tanto mulher quanto homem que ocupam cargos de liderança igual, mas o salário do homem é muito maior do que o da mulher. E na assessoria, como é um trabalho que depende muito da gente, do empenho da gente, eu acredito que as mulheres fariam um bom salário, sim, porque são dedicadas, geralmente rendem muito. Tem dados aí também até dados operacionais mesmo, que as mulheres rendem muito mais do que os homens ali, em algumas, na maioria, pelo menos, ali da questão de trabalho ali, né? Igual eu falei, não puxando pelo feminismo, mas são dados mesmo em relação a isso. Meninas, agora, para a gente descontrair um pouco, a gente tem um bolão aqui,
que não é recomendação de compra de forma alguma, nós somos assessoras de investimentos, né? Mas eu gostaria de entender um pouquinho o que vocês acreditam que seria um bom ativo, um bom produto para esse ano aí, que vocês acham que vai deslanchar em 2022. Camila, só antes de eu falar qual que seria o meu ativo, deixa eu colocar um exemplo aqui do que já vem tendo de movimento para as mulheres no mercado financeiro, tá? A XP lançou um fundo que ele é um fundo com objetivo, com foco em mulheres na liderança. Então, o nome desse fundo é Trend Lideranças Femininas. Esse fundo, ele tem um foco em empresas, no índice, né, que replica 160 empresas com lideranças femininas. Então, nesse último ano, o fundo chegou a apresentar uma rentabilidade, sendo de 2021, né? O fundo chegou a apresentar uma rentabilidade superior a 15%. Então, assim, a XP ela tem trabalhado já com foco para trazer mulheres para o mercado, com foco em fazer as mulheres se tornarem cada vez mais investidoras, né? E além disso, esse fundo ele direciona 20% da taxa de administração para o Instituto As Valquírias, que é uma organização dedicada a entregar oportunidades para as mulheres, né, que já tiveram alguma situação de vulnerabilidade social. Então, eu acho bem interessante comentar que já existe esse movimento, já existe esse olhar para as mulheres no mercado, né? Agora, olhando para o meu bolão, para o bolão, nosso bolão, né? O ativo que eu traria é Natura, tá? Gosto muito do ativo, apesar de no último ano ter me decepcionado um pouco. Eu acho que tem grandes chances pelas suas estratégias, né? Pelo trabalho da empresa, por ser uma empresa tão consolidada no mercado, eu vejo que esse ano ela tem algo bom a nos trazer. Eu acho que não é uma recomendação de compra, mas eu acho que ela esse ano ela tende a trazer bons resultados. Oi, Camila, eu vou de Eletrobras. Eu acredito muito que o presidente ele vai utilizar da privatização da estatal para se reeleger, e eu acredito muito que, se de fato isso acontecer, a valorização da ação vai ser bem considerável. Muito obrigada, meninas, pela contribuição do bolão. Eu vou falar um pouquinho aqui mais de forma geral. Eu acredito muito que a parte do ESG vai bombar esse ano. A gente sabe aí da questão, até fiz meu mestrado ali na área de sustentabilidade, e não puxando só para a questão ali da sustentabilidade, mas a gente acabou de falar sobre mulheres, né? Então tem a questão social também, tem a questão de governança. Nós sabemos que a XP já tem uma carteira ali que é a top 10 nas empresas que mais apresentam padrões de ESG. Então, eu vou na área dos fundos ESG e das empresas que apresentam um padrão maior de ESG. Meninas, não sei se vocês gostariam de comentar mais alguma coisa. Foi mais um podcast da Central do Investidor. Obrigada por estarem conosco até o final. Qualquer dúvida que existir sobre o tema, pode nos procurar. Temos um projeto muito bacana em andamento, que a gente já comentou um pouquinho ali, que é a questão da educação financeira. Também quero agradecer minhas convidadas, a Ana e a Cláudia. E qualquer dúvida, vocês podem nos procurar tanto pela Central do Investidor, quanto pelos nossos perfis. Bom, Camila, da minha parte, eu gostaria de agradecer o convite. Me colocar à disposição para quem estiver assistindo, que nos procurem, venham a conhecer um pouquinho mais do mundo dos investimentos. A gente vai se sentir muito satisfeito em poder estar compartilhando um pouquinho mais do nosso conhecimento, das nossas experiências. Então, para quem quiser me seguir no Instagram, é Ana Luísa Borsato. Muito obrigada pelo convite, satisfação ter conversado um pouquinho com vocês sobre esse tema, é muito pertinente, inclusive, de mulheres no mundo dos investimentos. E vou fazer o convite para vocês, sigam o perfil da Esperato no Instagram, tem bastante conteúdo. A Central do Investidor também é outro perfil voltado também para a educação. E qualquer dúvida que tiverem, contem com a gente. Muito obrigada. Então, mais uma vez, eu agradeço as meninas e a todos que ficaram conosco até o final. Já foi falado do perfil da Esperato Investimentos e também da Central do Investidor, que representa um pouquinho da Esperato Educação.
E caso também queiram me seguir, o meu perfil é Camila Fernandes. Lá também faço alguns vídeos diários ali sobre educação financeira. E também, no que precisarem, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço e até mais.